Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de junho. E Bovespa conseguiu aí no finalzinho gerar uma alta mais forte, tanto que a gente pode observar pelo gráfico aqui de 60 minutos. Passou o pregão inteiro, eu vou botar até o gráfico de 15 minutos para ficar ainda mais interessante observar o que aconteceu. Um gráfico de 15 minutos, eu tinha falado no radar do mercado a máxima do dia, isso aqui é às 10h30, a máxima do dia era isso aqui, a mínima do dia estava aqui, passou o pregão praticamente inteiro nessa região, das 16h15 para as 16h30 foi que rompeu essa máxima e aí começou a gerar uma alta mais forte para o Ibovespa. A última hora de pregão fez total diferença aí na alta do dia, 1,25% de alta, só na última hora de pregão. E no dia alta de 1,36, então praticamente a alta do pregão veio na última hora e deixando a semana que já estava em alta em mais alta, né? 3,08%, formação de um fundo após um longo movimento de baixa. Então temos aqui um início mais forte de um repique de alta, de uma correção desse movimento de queda, que pode levar num ponto um pouco otimista para a média móvel exponencial 13 períodos na faixa de 58 mil pontos, arredondando aqui o valor. Então 58 mil pontos seria o ponto ali de repique, onde poderia bater e já gerar perda de força, e outro sendo muito otimista, 60 mil pontos. O que vai anular essa perspectiva é aquele fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, ali abaixo de 54.500. Na próxima semana, se fechar um pregão abaixo desse patamar, já começa a trazer um aspecto mais negativo para o Ibovespa, porque como eu estou dizendo aqui ainda no gráfico semanal, isso tudo que está acontecendo, essa alta que está acontecendo, é uma correção de uma grande queda, que ainda fica com a perspectiva maior de gerar perda de força nessa região abaixo dos 58 mil e voltar a cair em busca num patamar de 50 mil pontos. Olhando agora para a PETR4, antes de falar da Petrobras, do desempenho da Petrobras, deixa eu tirar até essas linhas aqui do gráfico 60 minutos, mas vamos lá para a LAD do Ibovespa. LAD do Ibovespa terminou o pregão em alta, coerente com a alta do Ibov, só que não teve uma alta tão forte assim como foi a do Ibovespa. Clímax também teve uma leve alta, o Ibovespa foi um pouco mais forte, mas teve uma alta e foi coerente com a alta do Ibovespa, ainda está na região ali sobrecomprada de 30%, podendo vir um pouco aqui mais acima, mais uma outra alta do Ibovespa, mas já vai apontando para uma divergência de baixa no decorrer da próxima semana. Se isso que acontecer que eu estou desenhando, o Ibov sobe mais, já vai apontando para uma divergência de baixa, que é Ibovespa subiu mais, superou esse topo anterior, o Clímax subiu, mas tende a não superar esse topo anterior. Aí já gera uma divergência de baixa um pouco mais forte. Ali olhando por um prazo um pouco maior, a gente já vê num ponto alto também que está aqui a média de 5 dias ainda em cima do Clímax. Então a gente também vê essa possibilidade na próxima semana de ter algum tipo de pressão vendedora mais forte aí no Ibov, por exemplo, chegando na região de 57 mil pontos, entre 57 e 58 mil pontos, a chance de ter essa correção mais forte. Olhando agora para a Petrobras estava em baixa boa parte do dia, até a última hora de pregão, mas na última hora de pregão subiu simplesmente 3,57%. Uma pancada aí para cima, a gente pega aqui até no gráfico de 15 minutos. Os últimos 15 minutos subiu 2,09%, então foi uma alta muito forte. Que inicialmente a gente tem uma perspectiva mais alta aí dessa ação voltar a testar a média móvel de 13 no início da próxima semana, 18,75, e depois disso R$ 19,32. Para que ela anule a tendência de baixa dela de curto prazo, a Petro na próxima semana teria que superar os 19,32. Então ainda abaixo dessa média, mesmo com essa alta forte aqui no G60, na última hora de pregão, eu não vejo um sinal de compra claro nessa ação, que se aproximou bem dos 17,69, né? Chegou em 17,83 nesse pregão e depois trouxe aí uma força aí nessa última hora de pregão. Mas ainda assim, tudo isso abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Olhando para Vale 5, o Vale 5 terminou a semana em alta de 2,87%, respeitando a
resistência ali proporcionada pela média móvel exponencial de 13 períodos nessa região de fundo anterior no semanal. Terminou a semana com alta, mas respeitando a resistência. Isso aqui daria já, vamos dizer assim, livre para gerar algum sinal de baixa mais forte. O sinal de baixa mais forte que ela pode trazer na próxima semana é ter algum pregão fechando abaixo da média, que nesse momento está em R$ 37,32, média de 13 no gráfico diário. Então a Vale foi uma das poucas que não conseguiu ganhar força no leilão de fechamento. Ela já vinha forte no pregão, mas a região que ela estava é uma região complicada em termos de resistência. Ela terminou perdendo um pouco de força. É um ativo que está em tendência de alta de curto prazo, mas para mim, acima dos 38,50, ela pode trazer oportunidades mais interessantes pelo G60, de uma operação de swing trade, e um foco até um pouco mais forte em day trade se ela estiver forte no pregão. Mas fora isso, curto prazo eu ainda não pensaria nesse ativo. Isso falando na ponta compradora. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.